Eu estou muito feliz do Alex estar aqui com a gente, missionário, fez parte dos Atletas de Cristo como diretor. E o dia 25, lógico que ele não lembra disso, porque quem lembra sou eu, né? Dia 25 de fevereiro de 79, o dia que Deus me chamou para o ministério, foi a única vez que o tio Cássio pediu para mim pregar. E eu fui pregar, e entre os que estavam lá, estava o Alex lá. Então, foi muito gostoso tê-lo lá, porque estava ele, que é uma simpatia, e estava o doutor Anselmo, que era um leão. E eu caí na besteira de dizer no culto, era novo, falei que todo advogado era ladrão. E o doutor Anselmo era advogado. Um nordestino pequenininho, mas era arretado ele, né? E quando terminou o culto, ele veio, eu falei, meu Deus, agora eu vou apanhar. E ele disse, ele é bem assim, meu caro, nem todo advogado é ladrão, porque Jesus é o nosso advogado. Oh, que alívio, foi, glória a Deus. Mas o Alex estava lá e eu fico muito feliz de ter o Alex aqui, porque ele viu o início do trabalho e hoje isso que nós estamos vendo aqui é fruto da graça. Seja bem-vindo, Amadão. Te amo, viu? Deus abençoe. Bom dia. É uma alegria estar com vocês aqui. E dizem que todo ser humano passa por situações embaraçosas na vida. A minha situação mais embaraçosa na minha carreira de piloto foi numa corrida de Fórmula 3 na Inglaterra, na pista de Snetterton, que era a pista perto de onde eu morava. E eu tinha feito a pole position, e não sei se vocês sabem, mas o coração de um piloto chega a bater 170, 180 por minuto nos momentos que antecedem a largada. Eu estava ali na posição principal, tinha sido mais rápido na prova de classificação, coraçãozão batendo, tum, 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 do lado esquerdo, arquibancada cheia, do lado direito, os mecânicos, chefes de equipe, na mureta, e a Bárbara, minha esposa, mordendo a bochecha por dentro. Quando ela ficava nervosa, ela começava a morder a bochecha, que nem coelho, assim. E naquela tensão toda, o juiz deu a largada e eu larguei de marcha ré. Foi embaraçoso porque as pessoas pensam que os pilotos são bons motoristas, o que nem sempre é verdade. Vide as muitas trombadas que eles dão nas corridas. Mas o segundo momento é eu aqui olhando para vocês olhando para mim, e eu sem um carro de corrida para poder fazer uma demonstração, e mesmo que tivesse um, não ia ter muito espaço. Então vocês vão ter que me aguentar aqui na próxima meia hora, não como pregador. Pregador é coisa séria para o pastor Natalino e gente dessa turma aí, que são os cobras da palavra. Eu sou só um contador de história. E como tem muita história que aconteceu na minha vida, no meu andar com Deus, tem história que não acaba mais. A gente podia ficar até meia-noite aqui, mas eu vou tentar ser o mais breve possível. Amém? Amém. Aperta o cinto de segurança aqui, que nós vamos correr. Para eu não ter que falar muito, né? Os jogadores de futebol, quando eles estão numa rodinha e chega alguém de fora e começa a dar palpite, um fala para o outro, quem é essa galera aí? Jogou aonde? Jogou aonde? Então, para explicar para vocês onde eu joguei, e sem ter que falar muita coisa, vou mostrar um vídeo de 3 minutos aqui, que foi feito no lançamento de um dos meus livros, o livro Mais Que Vencedor. É antigo, é old fashion, mas ainda é atualizado na mensagem, dá para ter uma ideia do que é que Deus fez comigo na minha primeira carreira. Enquanto o mundo vivia grandes emoções e transformações que ficaram na história e no coração de muitas gerações, um jovem de 17 anos sonhava ser piloto de competição. A construção do famoso e simpático patinho feio era o seu primeiro passo rumo à realização de um grande sonho.
Em pouco tempo, Alex Dias Ribeiro torna-se campeão brasileiro e número 1 no ranking dos pilotos de 1973. Muda-se para a Inglaterra, onde conquista os títulos de vice-campeão inglês e europeu de Fórmula 3. Em 77, já na Fórmula 1, corre contra Niki Lauda, Emerson Fittipaldi, Jody Scheckter, Mario Andretti, James Hunt, Clay Regazzoni, Keke Rosberg e muitos outros. Para realizar esse sonho, Alex teve que trabalhar muito e encarar todos os desafios que se enfrenta quando se quer alcançar um grande objetivo. No mundo da velocidade e da competição, há muito mais exigências do que se pode imaginar. E foi aí que Alex sentiu na pele o calor da disputa, a cobrança de resultados, a pressão da torcida, dos patrocinadores, da imprensa, dos chefes de equipe e de todos aqueles que competiam pelo seu lugar ao sol. Foi nesse ambiente que ele teve que aprender a lidar não só com o sucesso e a fama, mas com a ansiedade, a frustração, o medo de errar, de perder, de se machucar e de morrer. As inúmeras vitórias abriram o caminho para que Alex conquistasse uma das 26 cobiçadas vagas na Fórmula 1. Mas a falta de uma boa equipe foi fatal para sua brilhante carreira. Foi uma perda irreparável, definitiva e sem volta. Com ela veio a depressão, o desespero e a vontade de morrer. Era isso aí. Esse foi o campo de prova onde Deus me plantou. Foi aí que eu desenvolvi um ministério como um piloto de Cristo no meio desse mundo tão competitivo, tão perigoso. Naquela época matava mesmo, era bem perigoso o automobilismo. Eu perdi 17 colegas nas pistas. E um dia, conversando com o Emerson Fittipaldi, sobre quantos ele perdeu, a gente fez a lista dele, deu 34, porque ele correu mais tempo que eu, a carreira dele foi mais longa que eu. Então, quando eu era pequeno, foi o que aconteceu, né? Fui ver uma corrida de automóvel com meu pai na inauguração de Brasília. Eu fiquei tão motivado com aquilo que eu vi lá, que eu falei, quando eu crescer, vou ser piloto de Fórmula 1. Não cresci muito, mas marquei o meu exame de motorista para o dia do aniversário, quando eu fiz 18, só que fui com tanta sede ao pote que atropelei a baliza e fui reprovado. Depois, na segunda tentativa, eu consegui passar. E aí eu estava encarteirado, mas não tinha o carro, e eu comecei a orar pedindo a Deus um carro, até fiz a ficha técnica, mostrei para ele, e ele me disse sim. Só que não saiu do jeito que eu encomendei, não, o carro. Eu queria uma berlineta Interlagos com motor 1000, com câmbio de 5 marchas, com tala larga, com isso e aquilo aí, vermelha, e Deus me deu um Fusca que quase matou meu pai num acidente. E com os destroços do Fusca, nós construímos o Patinho Feio, que foi meu primeiro carro, no fundo de quintal, quando eu tinha 18 anos. A ousadia e a fé foram o que eu pude fazer, o resto Deus fez. Levar um cara de um carro construído no fundo de quintal até a Fórmula 1 é um baita milagre. Mas eu vim aqui não para falar de mim, mas para falar de uma coisa muito importante, muito mais importante. Quando eu era menino, eu fui ver um filme chamado Deu a Louca no Mundo. Olha, não entrega a idade, não. Deu a louca no mundo. E hoje, ontem à noite, vendo no Jornal Nacional, eu estou chegando à conclusão que deu sim, porque a coisa está complicada.
no mundo e no nosso país, né? Por conta de alguns dirigentes incompetentes, inconsequentes, irresponsáveis, inescrupulosos e imorais, nosso país está pagando um pato enorme. E as conversas de elevador, ou no táxi, as conversas sempre giram em torno de, puxa, a coisa está preta para o nosso lado. Será que tem jeito? Será que o Brasil tem jeito? E se a gente bobear, a gente entra no coro do choro também e começa a desfiar a mesma lamúria que todo mundo está tendo. Então, será que tem mesmo? Eu só posso dizer o seguinte, só Deus sabe. Não só sabe, como Ele tem o poder para dar um jeito no Brasil, de um jeito ou de outro, para o bem e para o mal. Através da história, a gente pode notar que Deus sempre escreveu a história da humanidade através de seres humanos, gente como você e eu, e através do seu povo. E nós somos o novo Israel, o povo de Deus. Então está na hora da gente fazer a diferença e não entrar no coro do choro. Nós temos que ser sal da terra, luz do mundo, bom perfume de Cristo, e é nessa hora que a gente tem que fazer a diferença. Mas como? Vamos estudar agora o como. O que tem que fazer está escrito no livro, né? Assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus. Amém? É por aí que começa o caminho, é por aí que começa a solução que esse Brasil e o mundo está precisando hoje. Mas, na última conferência missionária da nossa igreja, a Igreja Batista do Morumbi, lá em São Paulo, eu ouvi um termo que eu não conhecia, que era igreja missional, né? Eu estou careca de saber o que é uma igreja missionária, eu sou um dos missionários da nossa igreja. Mas o que é uma igreja missional? Então, o nosso ministro de missões lá definiu a igreja missional como uma igreja onde todos os cristãos são missionários, exercendo o ID por todo mundo no seu mundo de influência. E cada um aqui tem um mundo de influência. O meu era aquele que vocês viram ali, atrapalhado, violento, perigoso. Mas Deus me chamou para ser sal da terra e luz do mundo naquele ambiente. Tá? Uma igreja missional pode transformar a comunidade. Uma igreja missional pode, se todas fossem missionais, igrejas missionais, nós traríamos um impacto tremendo para a nossa sociedade, para o nosso país e para o mundo. Mas, infelizmente, essa não é uma realidade nesse momento. A igreja no Brasil cresce a todo vapor, mas ela não tem a influência que ela poderia ter, ou que Deus espera que ela tenha, pelo menos assim está registrado na sua palavra. Amém? E por quê? Eu acho que ainda existe uma diferença, um desnível entre o que é falado do púlpito e o que é praticado pelos que recebem a mensagem, né? Aqui eu estou falando de uma plataforma de mais ou menos 20 centímetros de altura, mas eu já preguei em igrejas que tem 1,20 m de altura. Então, a impressão que eu tenho é que a gente chega e descarrega o verbo e passa por aqui e sai pela outra porta. Porque o fato da gente mandar uma mensagem não quer dizer que ela foi ouvida, que ela foi captada. Quando eu era menino, eu ia para a igreja, sentava ali, porque meus pais me levavam, eu tinha que estar, mas eu não estava lá, minha cabeça não estava lá, só meu chassizinho que estava esquentando o banco lá, e eu estava pensando nas curvas das pistas do mundo inteiro, nas curvas das meninas aerodinâmicas, nos carrões, nas motocicletas, eu estava em outra. E eu não estava ouvindo, a mensagem não estava sendo captada naquela ocasião. Se a mensagem é captada, não quer dizer que ela foi entendida. Se ela foi entendida, não quer dizer que haja uma concordância do ouvinte com o pregador. E se há concordância, não quer dizer que ele vai mudar alguma coisa na vida dele, tomar alguma atitude, fazer alguma coisa, né? E a diferença do domingo para o segunda a sábado é maior ainda. Aqui todo mundo cheirosinho, bonitinho, com a sua melhor roupa, é todo mundo santo, mas de segunda-feira, lá no mundão, no ambiente de contraste, não é fácil a gente viver a vida cristã. E nós acabamos entendendo muito mais de teologia do que humanologia, se é que existe essa palavra, humanologia. Nós não entendemos como
como funcionam as nossas 4 dimensões, né? Eu creio que o ser humano é um ser tetradimensional e não bidimensional, como é definido. O homem racional, o homem é um animal racional, quer dizer que ele tem um chassi, que é o corpo, parte física, e uma mente. Mas vem Jesus Cristo e fala de outras 2 dimensões. Ama o Senhor teu Deus de toda a alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento e força, entendimento, alma e todo o teu coração, né? Então, por não conhecermos como funciona a gente acaba criando expectativas irreais com relação a Deus e até nos decepcionamos com Ele quando Deus não performa de acordo com as nossas expectativas, né? E eu já briguei com Deus uma meia dúzia de vezes por falta de conhecimento cristão e por imaturidade na minha fase de crescimento. E se a nossa cabecinha não está bem, nós fazemos ideias erradas de Deus e alguns até se afastam do caminho. Mas a culpa não é de Deus. A Bíblia diz que o sol nasceu para todos, ou seja, Deus fez o sol para todo mundo, mas Ele não fez a sombra, né? Isso quer dizer, se eu deixar minha careca exposta ao sol do meio-dia durante muito tempo, eu vou ter um prejuízo danado. Eu tentei todas as soluções contra esse problema, até que eu encontrei a única que funcionou, um chá que me recomendaram, né? É o chapéu. O que eu quero dizer aqui é que conforme nós reagimos à maneira como Deus trata a gente, algumas obrigações são da nossa parte, outras são dele. Amém? E Deus, quando olha para você, não olha como um membro da multidão. Está muito em voga a palavra personal trainer, né? Deus é um personal God. Ele trata cada um de acordo com o seu nível de crescimento espiritual, o seu nível de aceitação da paternidade divina, o seu nível de compreensão e de vida espiritual. Por exemplo, quando os meus filhos eram pequenos, eu passei uma temporada longa fora de casa, numa das Copas do Mundo, acompanhando os atletas da seleção brasileira. Eu fiquei quase 2 meses fora, e aí eles me mandaram uma cartinha. A Carol já tinha sido alfabetizada e ela escreveu: papai, te amo, muito bonitinho, fez um coraçãozinho bem desenhado. E o Daniel, 3 anos de idade, mandou um rabiscão assim para a gente. Eu peguei aquelas 2 cartas e eu não achei que a Carol merecia mais do meu amor do que o Daniel, porque eu entendo o que cada um podia produzir naquela fase de idade. Então, assim é como Deus relaciona com a gente, né? Para o ímpio quer dizer, pio é aquele que crê, o ímpio é o não crente. Para o ímpio, Deus fala uma linguagem, o cartão de visita de Deus para ele é o milagre. O cara estava com câncer, veio aqui na igreja, oraram por ele, ele foi curado, aleluia, Deus existe. Prova incontestável do poder de Deus. Para o neófito é o novo na fé, as suas experiências são muito mais importantes do que a teoria, né? E para os mais velhos, mais crescidos, ou os macacos velhos da fé, existe a teologia. Quanto mais nós sabemos sobre Deus, mais cara de Cristo nós nos tornamos. Mas também a cobrança é maior, porque aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Isso nos coloca diante de 2 verdades chocantes. O mundo jaz no maligno e o diabo está vivo e ativo no planeta Terra no século 21. E é só você ver o Jornal Nacional que você vai ver que é só desgraceira aqui da Ibope. No fim, eles vão mostrar lá uma matéria que desencalharam uma baleia ou salvaram o ursinho panda, que é só para tirar o gosto amargo de tanta notícia ruim. O mundo jaz no maligno. E a segunda verdade é que Deus não nos chamou para um piquenique, mas para uma guerra. É guerra, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E o salário do pecado é
à morte. Milhões de pessoas estão morrendo todo dia e indo para o inferno. E como dizem os gringos, hell is hot. O inferno é quente. É um problema sério? É. Agora eu quero terminar com os problemas e lembrar do grande filósofo da Maravilha. Da Maravilha era uma figura. Ele falava, vocês vêm para mim com a problemática e eu tenho a solucionática. Então, vamos ver o que é a solucionática. Pensando na multidão dos ímpios e neófitos, nós decidimos oferecer ao corpo de Cristo um meio de comunicarmos a mais importante das mensagens, de chegarmos ao coração do ser humano com a palavra de Deus, através de uma mídia mais fácil de assimilar. E essa mídia que nós fomos buscar se chama esporte. Desde a confusão das línguas na Torre de Babel, que o esporte tem sido um problema para a comunicação entre os povos. Mas Deus, na sua sabedoria, criou as linguagens universais. A música, né? Quando eu era jovem, eu cantava She Loves Me, yeah, yeah, yeah. Eu nem sabia o que eu estava cantando, porque eu não falava inglês, mas a música sempre mexia e mexe comigo até hoje. Linguagem universal. Ela vai direto na jugular da alma. Então, muitas vezes eu sou mais abençoado numa igreja pelo louvor. Então, só tivesse essa turma aqui mandando ver no louvor, já estava em alfa. Então, a outra são as artes gráficas, né, cênicas. O Homem da Caverna deixou muita coisa registrada para a gente através do que eles desenharam nas cavernas. E, no nosso tempo, uma linguagem universal, por excelência, é o esporte. Zac, se você tiver na mão com aquele DVD ali, vou mostrar esse vídeo aqui, que fala um pouco do esporte, que é onde a gente tem militado na proclamação do Evangelho nos últimos tempos. E agora a gente quer trazer essas imagens para todos os membros do corpo de Cristo, não só para os atletas de alta performance, como foi o nosso ministério nos meus 22 anos com atletas de Cristo. Dá para ir? Brasil. Moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. O país do futebol. Futebol aqui é religião. Essas são as catedrais. Onde se praticam estranhos rituais. Estes são os ídolos. Deuses da bola, que encantam o mundo com muito talento.
Estes são os fiéis. Fanatismo, sim. Brasil é o melhor do mundo. Futebol, ele vem pra alegrar. You like the Brazilian team? Eu amo a seleção brasileira, é a melhor coisa que tem no mundo. São fiéis que vivem para adorar e imitar seus ídolos, que por sua vez gostam de ser adorados. Alguns, porém, encontram sua razão de viver adorando a Deus. Atletas que vão além da vitória. Mas por que eles vestem essa camisa? Quando coloquei essa camisa aqui e nós nos juntamos aí, foi o Senhor tocando no momento para mostrar para todo o público que estava nos assistindo que Jesus vos ama. Nos ajoelhamos e oramos ao Senhor aí e agradecemos a Ele por tudo que Ele fez, por tudo que Ele proporcionou para as nossas vidas. Eu posso dizer de coração aberto que eu vesti essa camiseta não só pelo fato de ser campeão, mas pelo fato de um dia Deus ter me dado uma segunda chance e ter me aceitado como seu filho. Quando o juiz apitou, eu caí de joelhos, junto com o Kaká e com o Lúcio, e começamos a orar e passou minha vida inteira na minha cabeça. Deus me colocou no meio do futebol não só para ser um atleta, tem que mostrar para a gente que existe um Deus, algo, alguém superior a nós que ama essa pessoa. Jesus é tremendo, é o vencedor. Jesus é a fonte do amor. Jesus é o caminho, é nosso Senhor. Jesus é a verdade, é o Salvador. A Ele pertence o... Qualquer um pode vestir essa camisa? Então é necessário você jogar nesse time para você vestir essa camiseta. Para saber como jogar neste time, continue navegando. Então é isso. Quando um homem corre 100 metros em menos de 10 segundos, todo mundo já entendeu a façanha. Todo mundo já entendeu. Eu participei de 5 Olimpíadas, 5 Copas do Mundo, 3 temporadas de Fórmula 1 como capelão e descobri que numa Vila Olímpica se fala centenas de idiomas diferentes, mas todo mundo se entende através do esporte, da linguagem universal do esporte, das regras do jogo. Então, foi aí que Deus mostrou para mim, que foi aí que Ele fez cair a minha ficha, que aquilo que eu mais gostava, que era correr de automóvel, era também a melhor maneira de falar de Jesus Cristo. Amém? Não sei se era a melhor, mas era a mais rápida. 300 por hora. 300 por hora assim, lá vem, e já foi. Então, se eu escrevesse no carro, porque Deus amou muito de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele querer não pereça, mas tenha vida eterna, não dá para ler a 300 por hora. E Cristo salva era o resumo de toda a mensagem cristã, e eu fiquei conhecido no mundo inteiro como Alex Cristo Salva. O esporte tem uma extraordinária capacidade de mobilização, união de propósito, autoestima nacional, amor à pátria, orgulho de ser brasileiro quando as coisas dão certo, fator de integração social. O esporte rompe barreiras
políticas, raciais, religiosas, e o esporte é meio de comunicação, tanto para o bem como para o mal. E também para a proclamação da mensagem, como os atletas de Cristo fizeram, né? Se eu não vejo as imagens aqui que estão sendo projetadas no PowerPoint, vocês estão vendo aí? Então, se apareceu aí a imagem do Edmilson com a camiseta dessas Jesus ama você, é porque eu levei as camisetas para eles e consegui convencê-los. Eu estava trabalhando como capelão com eles nesses eventos todos, e convenci eles a usarem essa Copa do Mundo na final da Copa de 2002, quando a gente conquistou o Penta em Yokohama. E esse dia, quando Kaká, Lúcio e Edmilson se ajoelharam ali, e a televisão mostrou os três ajoelhados no centro do gramado, e quando eles levantaram, eles deram um zoom no peito deles, estava escrito lá, Jesus loves you, e eu sabia que aquela imagem estava sendo mandada via satélite para metade da população do planeta. Eu falei, chefe, pode me levar, porque eu já cumpri o meu propósito nesse mundo. Eu queria estar metido, meu sonho secreto, minha ambição secreta era estar metido em alguma encrenca que falasse de Cristo para o maior número de gente que já tinha visto em toda a história da humanidade. Então, parafraseando nosso ex-presidente, nunca na história desse país, ou desse mundo, tanta gente viram isso ao mesmo tempo. Ou, então, também, como eu fazia no meu tempo lá do meu carro, está mostrando o carro aí? E esse cara sou eu. Então, agora apresentei aqui para vocês o meio, e agora eu quero juntar os dois, o meio e a mensagem. A mensagem é a mensagem da cruz, ela é imexível, é a mesma de sempre, e aí de quem alterar ela. Agora, o meio varia muito, né? No tempo de Jesus, a velocidade máxima na proclamação do Evangelho era o camelo morro abaixo depois de ter visto a assombração. Mas nos tempos modernos a gente anda muito mais rápido, né? No tempo que tinha um avião chamado Concorde, você podia tomar café da manhã em Paris, almoçar em Nova York e voltar para jantar em Paris, no mesmo dia. É muita velocidade. Só que o Concorde já virou uma carroça e já foi aposentado. Hoje a gente pode mandar essa mensagem por e-mail, por WhatsApp, whatever. Você se comunica com o mundo inteiro com uma facilidade enorme. Então, nós temos, sim, os meios técnicos, os meios humanos, econômicos e espirituais para dar conta do IT para todo mundo na nossa geração. Então, eu queria juntar aqui as duas coisas, e eu preciso ser rápido, que o pastor me deu 15 minutos para eu terminar isso tudo, vou ter que acelerar. Sabe qual é a diferença entre um sermão e um testemunho? O sermão é como se fosse um engenheiro tentando promover o automóvel da fábrica onde ele trabalha, através da ficha técnica. Então, ele vai falar de performance, economia, segurança, durabilidade, tecnologia embarcada, e o testemunho é o piloto de prova, ou um cara que tem um carro igual aquele, que fala, olha, esse carro é bom de guiar, ele anda bem, ele não bebe nada, bebe muito pouco, não dá oficina de jeito nenhum, impressiona as garotas, e eu recomendo, como diria o Emerson Fittipaldi. Então, foi assim que surgiu a ideia da gente produzir um livro chamado Força para Vencer, né? Esse livro aqui é o neto do Força para Viver, lançado há 30 anos atrás. E esse livro é uma coletânea de histórias reais de dezenas de atletas que andaram com Deus, se relacionaram com o Altíssimo de alguma maneira, e o que eles dizem, ponto em comum dessas 25 histórias aqui, é que estão dizendo, meu Deus, não é fraco, não. E o livro é muito bom, porque ele traz uma mensagem que vai de encontro às necessidades básicas de todo ser humano, e para todos os atletas da grande corrida da vida, que é uma maratona. Imagina uma maratona com barreiras, você pular com obstáculos, com desvios perigosos, com atalhos tenebrosos e caminhos de morte. Então, sem uma ajuda divina, a gente está mais perdido que segue um tiroteio. Mas que força é essa? Agora eu vou fazer uma exegese aqui dessas 3 palavras. Que chique, hein, pastor? Um cara que era mecânico falar em exegese.
Exegese é destrinchar um texto, né? Então, que força é essa? É a mesma força que criou o universo e, de um sopro, transformou um Adão de barro num sujeito que veio a ser alma vivente. Não é fraca essa força, não. Para vencer o quê? Para vencer a morte, o mundo, o mal, né? E o sistema corrupto e perigoso onde nós vivemos, perigosíssimo. O Brasil mata 58 mil pessoas, em médias, por ano, por assassinato. Ou seja, nós matamos o equivalente ao número de soldados mortos no Vietnã, em 13 anos de guerra. A gente mata um Vietnã por ano. E o para é a nossa fé em ação, né? Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A fé é dom de Deus, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Precisamos ter fé, sim, mas fé em quem? Os corruptos lá de Brasília têm fé pra caramba. Eles têm fé que nunca vão ser presos. E se forem, eles vão dar um jeito de sair. Então, nós temos que ter fé na pessoa certa. Quem é esse cara? Jesus. It's all about Jesus. É tudo sobre Jesus. É Jesus ou nada. O cristianismo é uma religião cristocêntrica. Ele é aquele que garante. No mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Vamos falar isso? No mundo... Amém. Glória a Deus. Só Ele garante, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Vou falar bem rapidinho aqui sobre os personagens do livro. Alguns deles, não dá para citar todos. Vou falar aqui do Tafarel. Ele abre o livro, o primeiro capítulo, ele contando como foi o final da Copa do Mundo, embaixo da trave do lance final que decidiu a Copa do Mundo, né? Na volta, depois de passar 2 meses com eles lá fora e voltando para casa, eu achei no avião um exemplar do LA Times, que era o jornal lá de Los Angeles, com essa foto aí, Tafarel ajoelhado, apontando para o céu, glorificando a Deus, e Bajo, o budista, olhando para o chão, todo miserável. E a imprensa tinha feito mal, é Buda ou Cristo? Numa alusão ao fato de Bajo, o atacante italiano, ser budista, e a turma toda dos atletas de Cristo da seleção brasileira. O segundo aí, quero chamar a atenção, quem é ele, da fotografia aí? Senna, Pelé das 4 rodas. O capítulo dele é Ayrton Senna foi para o céu. Por quê? Porque lá o telefone de atletas de Cristo tocou o dia inteirinho, na segunda-feira, depois da tragédia de Imola, e a pergunta era essa, mas ele era salvo mesmo? Havia muita controvérsia, porque ele falava muito de Deus, mas guiava que nem um demônio. Então, muita gente se fez essa pergunta. A resposta está no livro, pode ler lá, que está lá. Pois vem a dupla aí, Silas e Jorginho. Silas foi o garoto propaganda do Força para Viver, aquele livro azul. Quantos conheceram o Força para Viver aí? Alguém? Olha, um monte de gente, todos com mais de 30. Esse livro a gente fez em parceria com uma fundação americana, e como os americanos tinham bastante disponibilidade de verba, foram feitos anúncios comerciais com o Silas, dando testemunho do livro, e tinha um telemarketing onde 40 pessoas, moças atendiam, e você encomendava o livro e eles mandavam pelo correio. Foram distribuídos 3 milhões de livros, e 600 mil pessoas escreveram de volta um cartãozinho de resposta comercial que a gente pôs, dizendo que entenderam a salvação e receberam Jesus Cristo como Salvador. Então, até hoje, eu encontro pessoas, me converti lá lendo o livro do Silas. O Jorginho era um homem violento, recordista de cartões amarelos e vermelhos na defesa do Flamengo, e teve uma transformação de vida tão grande que ele ganhou da FIFA o troféu do jogador mais leal do mundo, pelo seu bom comportamento. Ele fez, acho que 2 ou 3 anos lá, jogando na Alemanha, sem tomar um cartão. E isso para nós é um grande troféu, porque ele atesta o poder de transformação do Evangelho na vida das pessoas. E esse Brasil só vai ter jeito o dia que esse poder transformar a vida de milhares de brasileiros. E aí sim, nós temos uma grande esperança. Amém? Sampaio, César Sampaio,
Quando jogava pelo Palmeiras, ele sofreu um sequestro relâmpago e os caras pegaram ele e foram 2 bandidos na frente e ele atrás com um terceiro com a arma na cabeça. E os caras dando um rolê pelas ruas de São Paulo em alta velocidade. Lá pelas tantas, o que estava perto dele foi com esse negão de algum lugar. E ele ficou quieto. Passou um tempo, tu não é o César Sampaio do Palmeiras? Ele falou, sou sim. Aí o outro viu que tinha uma Bíblia no painel. Ele falou, tu é Bíblia? Ele falou, sou sim. Aí nesse momento ele fala, eu me senti pequeno. Porque se esses caras forem corintianos e macumbeiros, eu estou morto. A Cissa tinha tudo para dar errado e deu certo. É o capítulo dela. Ela foi menina de rua, drogada, se prostituiu para poder sobreviver na vida e teve um encontro tão transformador com Cristo que Deus abençoou ela, que ela começou a lutar karatê já com 20 anos, foi tricampeã mundial de karatê e 10 vezes campeã brasileira, está com 50 anos e está lutando até hoje. Então, talvez seja o capítulo mais dramático do livro. Fittipaldi, né? Esqueci do Fittipaldi. Emerson Fittipaldi teve um desastre de avião, caiu com outra leve dele no meio do mato e ficou lá com a vértebra quebrada, perdeu muito sangue e tinha junto com ele um filho de 5 anos. Ele não podia se dar ao luxo de desmaiar porque ele tinha que cuidar do filho. E os diálogos dele com o filho são muito dramáticos, principalmente quando os urubus sentiram o cheiro de uma possível refeição e começaram a sobrevoá-los, e um pousou bem perto, ficou olhando com o olho gordo para eles. Chama No Mato Sem Cachorro, o capítulo dele. 25 anos depois, eu entrevistei essa turma toda para saber, com 2 perguntas. Valeu a pena andar com Deus esse tempo todo? E por quê? E as respostas foram impressionantes. A maioria está bem de vida, casado com a mesma mulher, a original, e com os filhos nos caminhos do Senhor. Isso é um contraste enorme com os jogadores da NFL, aqueles da bola assim, nos Estados Unidos, que depois de 2 anos estão quebrados, divorciados, sem saber o que fazer da vida. E, por fim, Daniel Dias, que é um atleta do nosso tempo, nasceu sem uma perna, sem um braço, altamente handicapped, e é o recordista mundial de medalhas em Olimpíadas e campeonatos mundiais de Paralimpíada. Só no Rio ele ganhou 9 medalhas novas e tem uma história fantástica de recuperação. Isso termina a gente falando que todo herói, que o grande carrasco dos heróis é o tempo, mas existe um herói perene que correu a corrida, que venceu e que está esperando pela gente na linha de chegada. Para cada atleta tem uma ficha técnica depois. Eu vou ler só a ficha técnica do herói perene aqui. Nome completo, Jesus Cristo. Data e local de nascimento, Belém, no ano 0, em sua formatação humana. Estado civil, solteiro, porém comprometido. Nome da noiva? Sua igreja. Livro favorito, o livro da vida, com os nomes de todos os seus heróis eternos, aqueles que foram eternizados a partir do momento que aceitaram a Cristo como Salvador. O herói dele é o Deus Pai. O objetivo de vida, fazer a vontade de Deus. A maior alegria da carreira, toda vez que um pecador arrependido o recebe. A maior frustração é a rejeição e ingratidão do ser humano criado à imagem e semelhança dele. Hobbies: transformar água em vinho, andar sobre as águas, domar tempestades, expulsar demônios, virar mesas, chicotear vendilhões, encarar multidões enfurecidas, peitar o sistema, dar nó em cabeça de fariseu, ressuscitar, levitar e outros esportes radicais. O livro é todo escrito nessa vibe aí, e para encerrar, a grande pergunta: o que isso tem a ver comigo? Você pode estar perguntando. E daí? E daí que Força para Vencer é a ferramenta ideal para colocar cada membro da sua igreja na cara do gol, no cumprimento do ID por todo o mundo de Jesus, tornando-se missionário no seu mundo de influência, aí entre os seus colegas,
funcionários, alunos, professores e até com a turma lá da esquina, como diria o Janides Magalhães. Nós começamos essa conversa aqui hoje falando sobre igreja missional. Vocês ainda se lembram qual é o conceito de igreja missional? O que é uma igreja missional? Como? Todos os membros são missionários. Amém. Essa igreja é muito boa, hein? O senhor está fazendo um bom trabalho aqui. A turma está ligada. E quem é a igreja? A igreja somos nós. Né? Então, e qual é a missão, cara pálida? Ide por todo mundo, a toda criatura, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que estou convosco até a consumação do século. Amém? Para terminar, tem o banquete prometido. Felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. Está lá em Apocalipse. Quem é o Cordeiro? Jesus. Quem é a noiva? Que figura linda, a do matrimônio, para exemplificar essa união maravilhosa de Jesus Cristo, quando Ele vem buscar a sua noiva, que somos nós, para morar com Ele para sempre. Amém? Amém. Lindo. Quem é que convida? Quem convida para o casamento? Quem convida as pessoas que vão para o casamento? Quem assina o convite? Quem manda? Não. Os pais do noivo. Então, é Deus que está convidando, amém? Então, não é um convite fraco, não. Por que é assim? É assim porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora, diante disso, como é que você pode dormir tranquilo, sabendo que seus queridos, alguns deles, não vão estar nesse banquete? Vão ficar lá fora, quando fechar a porta, ali haverá choro e ranger de dente. Isso é inferno, isso é tormento eterno. Como é que eu fui fazer a besteira de não aceitar esse convite? Já pensou? A turma tem uma eternidade inteira para se arrepender? Isso é inferno, é um estado de espírito, mais do que o diabão lá com o tridente te cutucando, né? Então, diante disso, eu creio que o melhor presente que você pode dar para alguém e praticar o ide por todo mundo é esse presente aqui, ó, que pode definir o futuro eterno das pessoas que vão recebê-lo. Aqui está o plano da salvação, contado no testemunho do Humberto, que foi uma conversão muito fora da curva, eu não vou ter tempo para contar, e com um custo-benefício extraordinário. Ele é vendido no mercado secular a R$ 29,90, nós estamos com ele hoje aqui por 20, e a gente criou, dentro dessa ideia da igreja missional, o pacote missional, que é esse aqui. É um pacote com 10 livros. Esse pacote contém o melhor presente que você pode oferecer às pessoas queridas ou significativas em seu currículo, no seu círculo de influência e relacionamento, cumprindo a ordem de Jesus Cristo aos seus seguidores, indo por todo o mundo, anunciar o evangelho a toda criatura. Os livros desse pacote são destinados exclusivamente à distribuição gratuita, sendo vedada a sua comercialização. A gente arrumou um patrocinador que subsidiou isso aqui, e com um pacote desse aqui, que você paga R$100, você leva 10 livros, custa 10 cada um. Se você considerar que isso pode decidir o futuro eterno das pessoas, é um excelente custo-benefício incalculável de bom e de efetividade. Porque não é só a gente distribuir para muita gente, é ele sair da prateleira para as pessoas lerem. E com essa linguagem, no mundo onde o esporte é um dos valores da nossa cultura, ele é bem relevante, bem contextualizado e tem aquele problema também. Muitos dos jogadores de futebol têm dificuldade de ler, então a gente fez o audiobook também. Então, se você tem alguém na família que não leu o livro, pode ouvir o livro no carro. E também eu tenho inglês e espanhol, porque nós lançamos o livro na Olimpíada, na Vila Olímpica.
onde eu estava trabalhando, fazendo um trabalho com os atletas, então a gente fez nessas 3 línguas. E o objetivo não é comercial, né? Isso aqui vai para ajudar na reimpressão. Alguns atletas compraram livros para distribuir. Tem uns aqui que foi comprado pelo Júnior Moraes. E esses que vamos vender lá vai ser para ele investir em obras sociais que ele tem aqui na cidade de Santos, já que ele é um jogador daqui que está jogando no exterior. E é isso aí, gente. Melhor que isso agora é só falar com Deus. Vamos orar? Pai, a gente falou um monte aqui, mas existe aquilo que as palavras não podem dizer, mas o teu Espírito pode. A gente queria que o Senhor estivesse nos visitando com o teu Santo Espírito, nos dando uma consciência muito grande que a salvação daqueles com os quais nos relacionamos é responsabilidade nossa. E que a gente possa usar os meios que estão ao nosso alcance para alcançá-los com amor, com oração, para que o Espírito Santo convença eles do pecado, da justiça e do juízo, e que nós possamos ser, sim, membros missionários de uma igreja missional, e que essa seja uma igreja missional além de missionária. Nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.